Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor nessa segunda-feira abençoada por Ele. E para mim é um privilégio entrar na sua casa e junto com a sua família meditarmos na palavra do Senhor. Semana passada eu convidei você e a sua casa para juntos fazermos um passeio baseado no capítulo 5, versículo 22 e 23 do livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo ele faz uma análise do fruto do Espírito. Sim, um fruto que contém 9 virtudes. E o capítulo 5, versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é o amor, e essa virtude, a virtude máter, nós analisamos a semana passada, e a alegria, que é a segunda virtude, que é a virtude que nós vamos analisar e avaliar nessa noite. Mas ao começar a refletir sobre essa virtude, logo me veio à mente um livro, uma verdadeira pepita de diamante que eu li quando iniciei a faculdade há muitos anos atrás, e o nome do livro é O Nome da Rosa, de Umberto Eco, um grande literato, importantíssimo e respeitadíssimo linguista italiano. Esse livro depois foi transformado num grande filme, um filme protagonizado por Sean Connery, que tinha como personagem principal o Frei Guilherme, que era tutor do jovem Watson, e o livro ele narra uma história acontecida lá pelos idos de 1300, onde o Frei Guilherme chega juntamente com seu discípulo Watson numa importante abadia para um concílio que aconteceria ali naquele lugar. Aquela era a maior abadia, o maior mosteiro, o mosteiro mais famoso da cristandade, pois abrigava a maior e mais importante biblioteca que existia naquele momento. Logo na chegada, o abade do mosteiro, o chefe do mosteiro, sendo conhecedor da expertise do Frei Guilherme no que tange respeito a investigações, porque ele já havia sido inquisidor a serviço da igreja, esse abade-chefe comissiona o Frei Guilherme para desvendar uma morte que acontecera ali nas dependências do mosteiro, pois eles não sabiam se a morte foi acidental, foi um homicídio ou se fora um suicídio. Bom, o filme discorre e outras mortes começam a acontecer e logo o Frei Guilherme se vê no meio de uma grande trama. Mas o que nos interessa aqui no livro é o fato que, dentre as discussões que acontecerão naquele concílio, está uma grande questão que eles precisariam responder. E a questão é, Jesus ria ou não? Ele se alegrava ou não? Pois o riso para eles era, o riso e por conseguinte a alegria, naturalmente, era coisa para gente estulta. Sim, pessoas que eram tolas. Também o riso ou a alegria faria com que uma pessoa baixasse o limiar de medo. E uma pessoa sem medo, naquela ocasião, para a religião, era preocupante. Sim, a religião de então se baseava no medo e no temor exacerbado. E o grande problema é que os monges haviam encontrado uma suposta segunda parte do livro A Poética de Aristóteles, onde ele trata da comédia e da alegria. Bom, eu não vou contar o filme ou o livro todo para você, vale a pena ou ver o filme ou ler o livro, porque é uma pepita de diamante, é uma história maravilhosa. Mas a questão é, será que de fato a alegria é coisa de pessoas estultas? Será que o crente no Senhor deve ser um taciturno, carrancudo, sempre de mal com a vida? Será que a seriedade da vida cristã deve ser apresentada em expressões faciais que demonstrem que essa pessoa é de fato um servo ou uma serva de Deus, assim como eu estou falando agora para você? Não me parece ser a tese defendida pelo apóstolo Paulo e nem tampouco pelo santo grupelho de homens e mulheres que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia Sagrada. Parece que para esses era um concitâneo que a alegria era uma marca distintiva do verdadeiro cristão. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que parece que comeram cabo de guarda-chuva enferrujado, comeram asinavre, estão sempre de mal com a vida, sempre de mau humor, sempre com a cara fechada, parece que foram batizados no vinagre. Meus amados, é antitético um cristão carrancudo, pois quando nascemos de novo, somos batizados na alegria do Senhor. A alegria é o presente de Deus para as nossas vidas. Aliás, a alegria, ela se apresenta em toda a Bíblia e sempre transmite a ideia de prazer, contentamento, satisfação, bem-estar, exultação. Tudo isso proveniente da obra de Deus em nossas vidas. Provérbios capítulo 15, versículo 13 vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Também Provérbios capítulo 17, versículo 22 vai dizer, o coração alegre serve como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Por isso, fica evidente que a alegria é importante para tudo em nossas vidas, inclusive para gerar saúde física para o nosso organismo.
Eu vejo muitas pessoas com saúde física, porém tristes. Isso vai fabricar para que em algum momento essa doença psíquica se torna em psicossomática e aí futuramente o físico dessa pessoa também poderá sofrer. Mas qual é a fonte desta alegria que eu estou me referindo? Ou a origem dessa alegria? O apóstolo Paulo deixa claro que devemos nos alegrar não na nossa condição social, não no conforto da nossa família, não na nossa conta bancária, embora tudo isso possa trazer satisfação e alegria, e é uma bênção, sim, mas essa fonte de alegria não é a que devemos buscar. A nossa fonte de alegria é o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outras vezes vos digo, alegrai-vos. Logo, essa alegria não é endógena, isto é, não vem de dentro de nós. Pelo contrário, se fôssemos nós os responsáveis pela nossa alegria, seria um caos, pois por natureza somos insatisfeitos, desprovidos de alegria. E quando conseguimos por nós mesmos algum tipo de alegria, ela sempre é efêmera, passageira e vai embora tão rápido como ela chegou. Por isso, a fonte da nossa alegria é o Senhor. E amados, a alegria do Senhor deve permear nossas vidas todos os dias. Aliás, é isso que Neemias vai dizer no capítulo 8, versículo 10 do seu livro. Ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, ela é o que nos dá a força para viver, para vencermos os obstáculos da vida, nos dá a vitória sobre a feiura carrancuda do pecado. Ela nos dá força para vencermos os desejos impróprios da nossa carne, nos dá força para vencermos o banzo, a melancolia, a depressão, a tristeza. Sim, a alegria do Senhor nos mantém em pé e nos dá ânimo. Ela nos anima para a nossa existência. Mas em que podemos nos alegrar, pastor? Perguntaria você. Primeiro, nós precisamos entender que no Evangelho nada é adquirido através do meu ou do seu mérito. E assim também é com a alegria. Ela é produto da graça de Deus em nossas vidas. Mas a maior de todas as alegrias que você deveria se alegrar e deveria agasalhar e imantar sempre no seu coração é a alegria da salvação. Sim, como aprendemos lá em Romanos capítulo 3, todos nós estávamos condenados ao inferno. Não havia um justo sequer. No versículo 10 e versículo 11, vai dizer que nós estamos todos chagados com o germe do pecado, mas por seu muito amor com quem nos amou, Ele nos salvou, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos dando a salvação. Por isso, e somente por isso, deveríamos viver alegres e contentes, satisfeitos pelo resto das nossas vidas. Mas Ele também, além de nos salvar, Ele nos dá o Consolador. Jesus, Ele nos salva, Ele nos conecta de novo com a comunhão com Deus, mas Ele nos dá o Consolador, o Espírito Santo, que nos guia, nos dirige a toda verdade que habita em nós. A presença do Espírito Santo em nossa vida deve ser o motivo também da nossa grande alegria. Aliás, é Ele que coloca em você o fruto do Espírito. E além de tudo isso, Ele nos dá a Bíblia Sagrada. Sim, a palavra de Deus que é mais doce do que o mel, mais desejável do que o refinado ouro. É um privilégio, irmãos, termos a palavra de Deus em nossas mãos, ao nosso alcance. Isso deveria encher o seu coração de alegria. Existem muitas culturas que eles não podem ter sequer uma página da Bíblia. E você tem a Bíblia Sagrada aí para sua meditação. Essa alegria é algo tão profundo e tão lindo, pois ela não depende das circunstâncias em que vivemos. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que ele aprendeu a viver contente com todas as coisas, ou seja, alegre e satisfeito com todas as coisas. Aliás, é registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 ou 25, algo interessante sobre a satisfação e a alegria desse homem a despeito da circunstância que ele estava vivendo. Olha o que o texto diz: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, dando-lhe ao carcereiro ordem para que guardasse-os com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés num tronco. E por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos todos escutavam. Meus irmãos, pense no que está acontecendo aqui. Paulo e Silas são condenados, são jogados no cárcere e apanharam muito. Foram açoitados, mas meia-noite eles puxam um cantor cristão, eles começam a soltar a voz,
e cantar louvores e hinos ao Senhor de alegria. Meus queridos, essa é a alegria que deve estar no nosso coração. Com isso, eu não estou dizendo que os cristãos devem ser masoquistas ou mesmo gostarem de sofrer, mas o fato é que essa alegria produzida pelo Espírito Santo, que de fato é um fruto em nós, nos leva a uma outra dimensão. Sim, assim como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Sim, meus irmãos, nada e ninguém pode ofuscar a nossa grande alegria aqui e agora, enquanto expectamos o ali e além. Veja, tudo isso que eu já falei até agora e que continuarei falando não fará nenhum sentido para aqueles que não conhecem a verdadeira alegria de Cristo. Para esses, eu parecerei um alienado da realidade. Porque que pastor é esse falando de alegria num tempo que nós estamos vivendo? Tempo de coronavírus, tempo de isolamento social, tempo de insegurança econômica. Alegria, pastor? Sim. Para quem não tem essa verdadeira alegria, não faz sentido nenhum. Aqueles que não possuem essa verdadeira alegria sempre procurarão essa alegria em algo que aparentemente poderá satisfazer. Alguns nas drogas, outros no álcool, alguns no sucesso, outros no dinheiro, no sexo, mas tudo isso se mostrará insuficiente. Enquanto a verdadeira alegria não entrar no coração do indivíduo, ele continuará faltante. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, essa virtude é tão importante. A alegria deve ser cultivada por nós. Não deixe as carrancas da tristeza se levantarem contra você, te desanimando, erguendo-se para te derrubar e te colocar no banzo existencial. Faça da alegria do Senhor a sua força e esse fruto, sim, vai germinar cada dia mais no seu coração. E aí, aquilo que está no seu coração vai formosear o seu rosto. O rosto de alguém que é alegre e feliz no Senhor é sempre um rosto muito mais agradável de se olhar e de se apresentar. Karl Barth disse o seguinte, com a qual eu quero terminar essa reflexão. Ele diz, aquele que ouviu a mensagem da ressurreição não pode, e eu diria, não tem o direito de viver uma vida triste, nem de levar uma existência mal-humorada, pois somos chamados a nos alegrar com a vitória de Deus. Sim, somos chamados para nos alegrarmos com essa vitória. Que essa alegria seja a sua marca, a marca da sua casa, a marca da sua família, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Estamos no 18º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família. E o motivo de oração para essa noite é para que o Espírito Santo convença as pessoas do seu pecado, da necessidade também de arrependimento. E que elas vejam em nós a alegria de Deus e queiram buscar essa mesma alegria. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.